AD em Foco TV, transmitindo boas novas, entrevistas, notícias do mundo gospel, notícias missionárias. Saiba tudo que Deus vem realizando na Assembleia de Deus em Viçosa, Alagoas. Cultos ao vivo, direto do Templo Central da Assembleia de Deus em Viçosa. AD em Foco TV, Rua Manuel Francisco, número 20, Centro, Viçosa, Alagoas. Acesse nosso blog advicosaemfoco.blogspot.com. Contatos advicosa75@gmail.com. Fone 82 9920 6343 ou 8104 3005. AD em Foco TV, transmitindo boas novas. Vamos ler a palavra de Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Segundo Samuel, capítulo 9. São 13 versículos, vamos ler os 13? Vou ler bem devagar para que você preste atenção no destaque que se vai dar ao nome. Tem um nome aí que vai dar-se destaque nesse capítulo. E disse Davi: ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que me faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram que viesse a Davi. E disse o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Disse-lhe o rei: onde está? E disse-lhe Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquim, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquim, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, se inclinou e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu, de contínuo, comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, que de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Tinha um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Quem diz amém pela palavra? Amados, eu já estive aqui ministrando algumas palavras, alguns sermões sobre a graça. É um instrumento para a nossa salvação, é um instrumento de Deus para nos abençoar de todas as formas. O que mais, senhora doutora aí? A graça de Deus nos capacita a enfrentar sofrimentos. Olhe, glória a Deus, ela vai salvar aqui vocês todo mundo. Amém, glória a Deus. Nos capacita para o sofrimento. Muito bem, irmã. Muito bem. Eu falei também que a graça de Deus, ela é um instrumento de Deus para a nossa restauração.
E eu preguei aqui uma mensagem sobre a graça restauradora de Deus. E na graça restauradora de Deus, eu preguei aqui sobre um personagem chamado Mefibosete. Na graça restauradora, quando Deus restaurou a Mefibosete, ele voltou como príncipe que tinha caído, ficava aleijado de ambos os pés. Davi usou de misericórdia e ele voltou mais uma vez ao palácio e foi comer pão à mesa do rei. Alguém lembra dessa mensagem aqui? Lembra? E hoje eu quero dar continuidade, só que eu quero aqui observar o outro lado da graça. Quem vive no reino da graça enfrenta oposição do inimigo. Diga comigo, quem vive no reino da graça enfrenta oposição do inimigo. Só vocês, vamos? Inimigo. Nesse caso aqui, não sei se vocês prestaram atenção, capítulo 9 de 2 Samuel vai falar de Mefibosete, mas o capítulo ele chama a atenção para uma figura aqui chamada Ziba. Prestaram atenção na leitura? Ziba. Por 9 vezes o texto fala de Ziba. E Ziba. Quem era esse Ziba? A Bíblia vai dizer que Ziba, ele era servo de Saul, moço de Saul, servo da casa de Saul. Esse Ziba, ele tinha uma família de 15 filhos e tinha 20 servos, escravos ao seu dispor. Quando Saul morreu, ele ficou tomando conta das terras de Saul. Tudo indica que fosse o servo mais antigo e passou a tomar conta da casa de Saul. E foi este Ziba que deu notícia ao rei de que Mefibosete estava vivo. Foi esse Ziba. Foi a Ziba que o rei deu-lhe a responsabilidade de cuidar de Mefibosete. Foi a Ziba. E o rei disse: olha, Ziba, as terras que eram de teu senhor, você vai cuidar, para que Mefibosete coma daquilo que você produzir nas terras do teu senhor. Não sei se Ziba gostou muito desse negócio, porque pai de 15 filhos, com 20 servos ao seu dispor, e agora vai trabalhar na terra para cuidar de Mefibosete. E diga-se que Mefibosete, um aleijado, não sei se ele gostou muito desse negócio. E aqui nós vamos entender, como eu falei anteriormente, quem vive no reino da graça deve estar pronto para enfrentar a oposição do inimigo. Quando Mefibosete estava lá em Lodemar, Mefibosete não fazia nenhum medo ao inimigo. Esquecido, jogado. Quem era que ia se importar com Mefibosete? Mas quando Mefibosete foi restaurado, quando a graça o alcançou, ele volta ao palácio, e ele passa a comer pão à mesa do rei, ele passa a herdar todos os direitos, ele passa agora a ser cuidado. Aí houve uma preocupação. E logo este Ziba, que era servo de Saul, nós temos que ter muito cuidado, porque na casa de Deus tem os servos de Deus e tem os servos de Saul. Tem os servos de Deus e também tem os servos do pastor. Se você não sabe, saiba. A Bíblia vai dizer de Josué que ele era servo de Moisés. Servo de Moisés, Josué. E Moisés, servo de Deus, homem de Deus. Mais tarde, Josué passa a ser servo de Deus, mas até então era servo de Moisés. Então existem os servos de Deus e existem os servos do rei, no caso aqui de Saul.
sai do império da morte vai sempre se deparar com um inimigo forte. Foi o que aconteceu com Mefibosete. Saiu de Lodebar, foi para Jerusalém, e quando chega em Jerusalém, ele começou a causar ciúmes a Ziba. Que negócio é esse, pastor? Vamos abrir em 2 Samuel, capítulo 16. Ziba não fica por aqui não, lá na frente a gente encontra mais alguma coisa dele. E vamos descobrir aqui o caráter desse camarada. Ziba, 2 Samuel 16. Deixa aí em 2 Samuel 16. Capítulo 14 de 2 Samuel, nós vamos encontrar a figura de um rapaz por nome de Absalão. Lá no capítulo 13, um problema que aconteceu lá na família de Davi. 2 irmãos lá tendo problema. Depois Absalão matando o irmão. Absalão desaparecendo no meio do mundo. Quando chega no capítulo 15, Absalão agora se rebela contra o próprio pai. E nessa rebelião contra o pai, ele toma o reino. E o pai, para não tomar uma decisão mais séria e de encontrar o filho, Davi desaparece no meio do mundo. Chega no capítulo 16. Quando Davi ele vai embora, aí diz que aqueles que eram aliados de Davi foram com ele. Mefibosete, ele dependia de alguém. E ele dependia justamente de Ziba. O que é que Ziba faz? Ziba deixa Mefibosete, ele pega os seus filhos e vai embora. Aliás, fica lá em Jerusalém. E um dia, este Ziba vai ter um encontro com o rei Davi, que estava fugitivo de Absalão. Quando Davi foge para não morrer nas mãos de Absalão, todos os servos de Davi, os filhos de Davi, correm e vão embora com ele, que era para Mefibosete também ir. Só que na hora de Mefibosete ir, Absalão, o Ziba não preparou o cavalo, não preparou o jumento para que ele pudesse ir também com o rei. E ele fica em casa. É aí que eu estou dizendo que quem sai do império da morte sempre atrai um inimigo forte. Quando Davi está longe, escondendo de Absalão, Ziba prepara os jumentos, prepara os cachos de uva, de passas, um bocado de comida, e vai levar a Davi. Quando vai levar a Davi, aí Davi diz: onde está Mefibosete, teu senhor? Veja a traição. Aí Ziba diz: Mefibosete? Não sei. Está sabendo não o que aconteceu? 2 Samuel 16, 1 a 4. Veja o que foi que Ziba fez com Mefibosete. Passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele com um par de jumentos abardados, sobre ele 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão, um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isto? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados do deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor, no caso de Mefibosete? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino, e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor. Olha a traição. Eu estou dizendo aqui que quem vive no reino da graça de Deus enfrenta oposição. Não é porque eu estou na igreja, agora é só alegria. Quem me vê passando pensa que todo tempo foi só alegria. Não, vocês cantaram, né? A gente pensa que a vida do crente é só alegria. Mas você tem que estar preparado, porque muitas vezes a gente enfrenta adversidades,
A gente enfrenta problemas sérios com o nosso arqui-inimigo, que é Satanás. E ele não fica satisfeito quando alguém sairá do reino dele para vir para o reino de Deus. Ele vai tramar alguma coisa, ele vai nos acusar. É do diabo querer nos acusar. Ele vive rodeando a terra, acusando os servos de Deus. Ziba, esta figura aqui, chega para Davi e diz: tu não está sabendo não? Ele ficou em Jerusalém, porque uma vez que o rei, meu senhor, não está mais em Jerusalém, está correndo com medo de Absalão, ele ficou em Jerusalém e ele está dizendo para todo mundo que agora ele vai ser rei, ele vai tomar posse do reino que o pai dele quando era rei, e ele agora tem direito e vai tomar posse. Davi não usou de sabedoria, aí disse assim: então as terras que era dele vai ser tua. Ai, Ziba, não diga um negócio desse não, eu não mereço. Se inclinou por terra. Cuidado, porque Ziba, ele é falso. Cuidado que o teu inimigo, o diabo, ele é falso. Eu não preciso dizer isso porque a gente sabe. Mas tem muito crente que muitas vezes fica brincando com o diabo, fica brincando com o pecado, fica brincando numa tela de computador, e aparece uma figura lá de uma mulher despida, ou aparece a figura de um homem despido, e ele diz: não tem nada demais. Cuidado que Ziba, ele é falso, ele é traiçoeiro. Ele não vai chegar de primeira assim e dizer: ó rei, Mefibosete, assim não. Veja que ele preparou toda uma artimanha. Primeiro ele não aguardou a jumenta para que Mefibosete fosse e corresse também para não morrer, e fosse com o rei Davi. Ele simplesmente deixou para lá, e como o rapaz era aleijado, não tinha como, ficou lá mesmo. E agora ele chega contando outra história. O adversário da nossa alma é assim, irmãos. Ele prepara os pratos dele, e diga-se de passagem que os pratos do diabo não é feio, não é nojento. Os pratos do diabo é apetitoso, os pratos do diabo é cheiroso. Você lembra que quando Jacó chegou, quando Esaú chegou da caça sem pegar nada, e quando chegou em casa, Jacó tinha preparado um prato de guisado, e o cheiro era tão grande que ele disse: ai, que vontade de comer, dá-me de comer um pouquinho deste guisado. Aí Jacó disse: te darei, mas te darei se tu me der o direito da primogenitura, e da tua bênção eu dou o guisado. Aleluia. O guisado do adversário é assim, é cheiroso, é bonito, é apetitoso. E muitas vezes, por nós não vigiarmos, começamos a dar evasão, a massagear o nosso ego, a massagear a nossa carne. Cuidado com Ziba. Ziba é perigoso. Mas aí eu vou entender que Mefibosete já tinha passado por todo um processo, e Mefibosete agora ele sabia o que estava lhe aguardando. Ele sabia que estava ali no palácio por graça. Se eu assumo a vida santa, um dia toda a trama do inimigo cai por terra. Vamos lá para 2 Samuel 19, 24, 27. Deixa eu correr aqui porque eu quero terminar, mas quero concluir com esta palavra, que é uma palavra de Deus para nós. 2 Samuel 19, 24 a 27. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Isso depois que aconteceu lá de Absalão morrer, ficar enganchado no pé de árvore lá, e Davi voltar novamente a Jerusalém. Aí chega o momento agora de Mefibosete voltar-se para encontrar-se com o rei. E a Bíblia vai dizer que ele não tinha lavado os pés, não tinha feito a barba, não tinha lavado as suas vestes, desde o dia que o rei tinha saído até o dia que ele voltou em paz. Mefibosete ficou preocupado. O meu rei foi para a guerra, o meu rei está correndo perigo de vida. Aí a Bíblia vai dizer que ele não se barbeou, não lavou os pés, não lavou as vestes, um tipo de um jejum. Não vou me dar o capricho de estar aqui festejando quando meu rei está lá correndo e com a vida em perigo. E quando Davi volta, aí Mefibosete vai encontrar-se com Davi, sem saber das artimanhas de Ziba. Quando ele chega,
Sucedeu que, vindo ele a Jerusalém encontrar-se com o rei, disse o rei: por que não foste comigo, Mefibosete? Até uma palavra assim, por que você foi comigo? Foi que houve. Aí a máscara do inimigo cai. Mentira tem pernas curtas. Um dia a máscara cai. E a máscara caiu agora. Sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, versículo 25, a encontrar-se com o rei, disse o rei: por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: ó rei, meu senhor, o meu servo Ziba me enganou, porque o teu servo dizia: albardarei o jumento, nele montarei, irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou teu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como o anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Agora, fique sabendo que o que Ziba falou não foi verdade. Na hora de albardar o jumento para mim, não albardou, e tu sabe que teu servo é coxo. Eu não sei fazer isso, mas ele foi embora e me deixou. Glória a Deus. Todos os dardos do maligno não poderão atingir a mim e a você, se nós estivermos na presença do rei. Vem, tem hora que machuca, a gente fica assim, sem saber o que fazer, mas esses dardos caem por terra, aquilo que é dito cai por terra, e nós levantaremos a cabeça, e depois alguém vai dizer: aquele na verdade estava com a razão, sofreu um bocado, apanhou um bocado. Mas chega um momento que você levanta a cabeça e todo mundo olhar para você e bater a mão e dizer: você é assim, glória a Deus. Agora a gente sabe que é Ziba. Quem está entendendo alguma coisa nessa noite? Precisa entender a palavra aqui. Glória a Deus. Mefibosete mostrou que o seu maior prazer não estava na sua riqueza, não estava na cura física. O maior prazer de Mefibosete era estar na presença do rei. Como é que eu entendo isso? Vamos ver o versículo que se segue. Versículo de número 28. Porque toda a casa de meu pai era senão homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Isso aqui é Mefibosete falando com Davi. E contudo puseste a teu servo entre os que comem a tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? Agora versículo 29, veja que coisa linda. Disse-lhe o rei: por que ainda falas mais de teus negócios? Já disse que eu, tu e Ziba, reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei: tome ele, ó rei, também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Em outras palavras, rei, para mim pouco importa as terras que eram do meu avô e do meu pai. O Senhor não deu a Ziba, que ele ficou tudo. Meu maior prazer, ó rei, é porque o Senhor foi à guerra e o Senhor voltou em paz. Meu maior prazer, ó rei, é porque eu estou vendo a tua face. Meu maior prazer, ó rei, é porque eu estou na tua presença. É porque eu estou vendo que o Senhor agora está vivo e os teus inimigos querem por terra. Este é meu maior prazer, ó rei. Que as terras se vão, que vá tudo, mas eu quero estar na tua presença, ó rei. Amados, pode o adversário da nossa alma levar tudo. Pode levar nossas vestes, pode levar nossas propriedades. Todos vai que isso aconteça, mas pode, quem sabe? Aconteceu com Jó? Pode levar propriedade, pode levar veste, pode levar saúde. Mas o maior prazer do crente é estar na presença do rei, desfrutando da sua presença, desfrutando da sua graça. O próprio Davi sabia disso, e lá no Salmo 51 ele vai dizer: ó Deus, devolve-me a alegria da salvação e não tires de mim o teu Espírito Santo. Eu posso perder o reino, eu posso perder tudo, mas eu não quero perder a tua presença. Então dá-me a alegria da salvação, deixa eu sentir mais uma vez a tua graça, e sobretudo eu quero a tua presença na minha vida. Do que adianta ter riquezas mil, do que adianta os aplausos deste mundo vil, se nós não tivermos a presença de Deus conosco? Aleluia! Que tenhamos as riquezas, mas sobretudo tenhamos a presença de Deus em nossas vidas.
Jerusalém, a presença do Rei. Aleluia. Fica de pé, gente, nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus. O meu maior prazer, o nosso maior prazer deve ser a presença do Senhor. Aleluia. E para isso devemos estar preparados. Quando Ziba, o nosso inimigo, quiser nos atacar, esteja preparado. O que Ziba quer ouvir da sua boca é assim, ó: não vou mais para a igreja, não vou ser mais crente. Aleluia. Depois que eu fui crente, agora tanta luta, tanta prova, aí tanta tribulação, não vou mais não. Aí Ziba vai dizer: ele ficará envergonhado quando você disser: leva tudo, você não leva a minha salvação. Aleluia. Vamos perceber as orações. Glória a Deus. Qual é o teu maior desejo, o teu maior anseio? Saiba que quem vive no reino da graça de Deus tem uma posição. Pai eterno, eu creio que esta palavra surtirá efeito em corações. Ela não voltará vazia, ela prosperará para aquilo que foi enviado. Nos ajude a saber, Senhor, enfrentar a adversidade. Não só a adversidade, mas também o adversário na nossa alma. Nos dê sabedoria, Deus. Tenha misericórdia de nós e nos guarda da língua visível, das artimanhas visíveis. O inimigo feroz, ó Deus, que quer nos tirar da tua presença. Mas a poder do sangue de Jesus, para guardar a tua igreja, para guardar o teu povo, para guardar as nossas vidas. Deus eterno, que a tua bênção continue sobre nós e a mão do Senhor estendida sobre o teu povo. Assim por tudo te oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. E nós dizemos: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E mais uma vez dizemos: amém. Pai Senhor para todos. AD em Foco TV, transmitindo boas novas, entrevistas, notícias do mundo gospel, notícias missionárias. Saiba tudo que Deus vem realizando na Assembleia de Deus em Viçosa, Alagoas. Cultos ao vivo, direto do Templo Central da Assembleia de Deus em Viçosa. AD em Foco TV, Rua Manuel Francisco, número 20, Centro, Viçosa, Alagoas. Acesse nosso blog advicosaemfoco.blogspot.com. Contatos advicosa75@gmail.com. Fone 82 9920 6343 ou 8104 3005. AD em Foco TV, transmitindo boas novas.